E a primeira temporada do Garimpo Desconexo está chegando ao final. Nesse 10º e último episódio, eu quero compartilhar com vocês uma das experiências mais incríveis que um viajante pode vivenciar: a volta ao mundo. E a primeira etapa da volta ao mundo é a preparação. Você pode fazer isso de duas maneiras: fazer por sua conta, pesquisando nos próprios sites das alianças das companhias aéreas, o SkyTeam, Star Alliance e oneworld, são os três existentes. Existe uma passagem chamada Passagem de Volta ao Mundo, RTW, Round the World em inglês, e na própria internet você pesquisa e faz uma busca pelos países que você quer visitar. Ou você pode buscar a ajuda de uma agência especializada, e no meu caso eu indico essa agência aqui. Eu fiz uma escolha um pouco mais difícil, que eu sugiro somente para um viajante mais experiente. Escolhi 10 países que eu nunca tinha visitado antes. Uma dica muito importante é: escolha um destino no sentido anti-horário do globo. Isso vai facilitar muito a sua adaptação aos fusos horários e aos jet lags. Uma dica que eu aconselho para aqueles que são mais aventureiros é levar apenas uma mala de mão. Eu sempre evito as malas grandes. Isso evita um transtorno tremendo de perda de bagagem, de atraso nas conexões, e posso te garantir que o transtorno que você evita é muito maior do que os eventuais custos que você vai ter para comprar uma roupa num país, ou mesmo para colocá-las para lavar em um país mais barato. Agora, se você optar pela minha dica de viajar apenas com mala de mão e uma mochilinha, lembre-se, claro, que existem as regras das companhias aéreas e elas têm pequenas variações no mundo. A famosa passagem de volta ao mundo te dá direito a visitar até 16 países em um período de 1 ano. A regra básica é: depois que você vai, não pode voltar dentro desse período de 12 meses. Então você pode ficar 30 dias, 45, 6 meses ou mesmo 1 ano, desde que quando você for para um país ou para um continente, você continue sempre indo no mesmo sentido. Se você voltou, a passagem de volta ao mundo encerrou. O segredo é: se você tem alguma antecedência, você pode esperar um pouco mais para que algumas promoções apareçam. Até porque, mesmo que você compre a passagem de volta ao mundo, você vai precisar comprar hotéis, apartamentos, voos ou trechos internos de trem, de balsa, de ônibus, e com alguma antecedência você tem melhores soluções. O melhor período para escolher fazer a volta ao mundo são as meias estações. Nunca em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, nunca em julho, agosto e setembro. Dependendo de onde você estiver, ou vai ser muito frio ou vai ser muito quente. E dentro de uma volta ao mundo você pode pegar na mesma viagem lugares extremamente frios, lugares extremamente quentes, o que naturalmente pode não ser bom para a sua saúde. O segredo é viajar entre abril, maio e junho e outubro, novembro. Assim você pega uma temperatura média mais amena em quase todos os países. Onde ficar? Bom, isso depende muito do seu perfil de viajante. Eu gosto de experimentar. Então, numa volta ao mundo, vale você experimentar diversas situações, diversas hospedagens, diversas experiências. Dentro da volta ao mundo, eu fiquei em hotéis, em albergues, em apartamentos. Só não me aventurei em ficar na casa de alguém no estilo couchsurfing, como algumas pessoas gostam de fazer, mas experimentar situações e sensações diferentes de ser recebido em países completamente diferentes do seu é muito legal. Eu sou um apaixonado por aviação. Uma das partes mais bacanas no ato de preparar a volta ao mundo foi também escolher as aeronaves que eu ia fazer cada trecho. Para quem é fã, viajar num A380, num 777, num Dreamliner ou mesmo num famoso Boeing 747 é uma experiência super incomum. Outra dica, se você quer ter um pouco mais de conforto nesses trânsitos pelos aeroportos, é comprar o Priority Pass, um cartãozinho que você paga uma anuidade de R$500 e tem acesso às principais salas VIPs do mundo. Faz toda a diferença. E finalmente, o roteiro que eu escolhi foi saindo de São Paulo, rumo a Dubai, Catar, Israel, Rússia, Polônia, Inglaterra, atravessei o Atlântico rumo ao Canadá, depois ao Havaí, ao Japão e finalizei nas Maldivas. Bom, a minha primeira parada foi em Dubai, uma parada inesperada. Passei 2 dias em Dubai e foi super divertido. Acabei conhecendo também uma das maiores mesquitas do mundo em Abu Dhabi, uma super aula de arquitetura, e foi um começo, depois de muita tensão,
brilhante. Próxima parada, Israel. Israel é um país maravilhoso, uma experiência incrível, com vários destinos turísticos, históricos, religiosos, com uma vida noturna fantástica, uma culinária espetacular, são mais de 3.000 anos de história. E aí, mais um perrenguezinho, na verdade não bem um perrengue, um grande imprevisto, quando eu finalmente estava a caminho de Jerusalém, descobrimos que Donald Trump resolveu pousar em Jerusalém de última hora, todas as fronteiras foram fechadas e a gente não conseguiu conhecer nem Jerusalém, nem a Palestina. Agora a caminho da Rússia, era um sonho de adolescência, rumo a Moscou e São Petersburgo. Foi uma experiência surpreendente, já tinham me falado de tudo sobre a Rússia, de que era perigoso, de que as pessoas eram difíceis, de que não falavam inglês e de fato não falam. Moscou e São Petersburgo são dois paraísos para quem gosta de garimpar, de obras de arte, de relíquias. Vale muito a pena visitar os grandes museus, os mercados das pulgas. Agora, tem um detalhe que eu não sabia, já falo para vocês. A gente foi comprar algumas relíquias, ícones sacros, que são muito famosos na Rússia, porque pelas leis russas você não pode comprar ícones sacros com mais de 50 anos de idade, somente russos podem comprar isso. Nós conseguimos sair com nossas lembranças, nossas relíquias russas, todas legalmente, sem nenhum problema. Saindo da Polônia, o destino foi a Inglaterra, esse sim um país que eu já conhecia, mas era uma parada obrigatória antes de fazer conexão para o Canadá. Lá eu encontrei alguns amigos. Londres sempre um lugar maravilhoso para garimpar, para pesquisar obra de arte, para pesquisar tendências, design, para curtir a vida noturna. E exatamente quando a gente estava indo conhecer algumas novas áreas no sábado noturno, com a cidade super alegre, soubemos no caminho que havia um atentado na London Bridge. Tivemos que abortar nossos passeios e foi realmente um fim de semana muito duro e difícil na Inglaterra. Agora a caminho do Havaí. Apesar das previsíveis paisagens deslumbrantes, a experiência foi surpreendente. É realmente um destino incrível. Próximo destino, Japão. E você começa a perceber a grande receptividade dos japoneses já na aeronave, a bordo de Tóquio. As aeromoças da Japan Airlines são extremamente simpáticas, assim como é comum a praticamente todos os japoneses. A primeira parada foi em Tóquio, um lugar acima das nossas expectativas, super tecnológico, um lugar muito intenso, de muitos contrastes. E a próxima parada, a inesperada, Kyoto, onde você tem uma aula de gentileza, uma aula de história e um lugar espetacular para quem gosta de garimpar. Uma das etapas mais divertidas, especialmente em Kyoto, é a busca pelas originais geishas. É muito importante você entender, aprender a diferenciar quem são os turistas querendo se passar por geishas e quem são as verdadeiras e originais geishas. Elas dão uma aula de cultura e história japonesa. O Japão tem algumas peculiaridades, é um país que pode ser extremamente caro. Um táxi, por exemplo, do hotel para o aeroporto custa em torno de R$800. É importante, então, estar bem informado, bem preparado. Última parada, as Ilhas Maldivas, um destino comum e famoso aos casais em luas de mel, porém também maravilhoso para quem quer apenas descansar ou desbravar inúmeros passeios bastante aventureiros. A gente passou 3 dias ali nas Ilhas Maldivas e realmente é um lugar com paisagens absurdas e experiências inesquecíveis.